Olá pessoal, bom dia. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a nossa live. Tudo bem com vocês? Fábio, Glaiverson, professora Lorena Pinho, estamos aqui. Que legal! Muito bacana. Já vou convidar a nossa Pinho para entrar. Oi, Lorena! Olá, Ariadne, bom dia. Bom dia! Tudo bem com você? Tudo certinho, fazendo os ajustes aqui agora. Tem que ajustar a câmera. Pessoal, o enquadramento tá legal, tá dando eco, a voz tá bacana. Vamos fazer os ajustes antes de começar, né? Exatamente. Para depois não ter... Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Você nem usa microfone, né, Lorena? Não uso porque eu acho que o áudio fica legal. Mas é uma opção também usar. E assim, como eu fico um pouquinho distante, às vezes o fio do microfone É pode também não verdade, ficar muito bom. verdade. Limita mais, né? E eu fico me movimentando. Legal. Então, vamos começar a nossa live. Essa live, pessoal, é em comemoração ao Dia do Contabilista, que é hoje, né? Então, tivemos a honra de estar com a professora Lorena no Dia do Contabilista. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, Lorena. Eu estou acompanhando aí a sua trajetória, você está fazendo entre não sei quantas lives por dia, né? Hoje eu vi que tem um monte já. Hoje tem, porque hoje é um dia especial, não é isso? Exatamente. É um dia que a gente tem que comemorar, principalmente nesse momento que nós estamos. O profissional tem mostrado cada vez mais o seu valor, a sua importância na sociedade. Então a gente tem que ressaltar isso daí, a gente tem que comemorar, apesar de todo o caos que a gente está vivendo. Mas eu acho que é importante, é uma data marcante para a gente. Verdade. Então vamos lá, eu vou me apresentar um pouquinho e depois você pode se apresentar, Lorena, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Ariadne e hoje eu estou aqui representando o CRC, Jovens Lideranças, e a gente está tentando acolher todos os contadores. Em meio a toda essa pandemia, a gente acredita que não tem motivo para a gente ficar longe. A gente tem que unir a nossa classe. Então, essa semana, a nossa proposta foi trazer os contadores mais pertinho. Então, vamos lá. Hoje eu trabalho como auditora independente, contadora consultiva e professora universitária. Eu participo de duas comissões no CRC, Jovens Lideranças e uma comissão que tem uma cooperação técnica da Cefim com o CRC. Graças a Deus conseguimos hoje a Lorena para estar falando um pouquinho mais sobre um tema muito importante, que é a questão da liderança. Como enganjar, como fazer seu time vencer nesse processo aí que estamos vivendo. Eu vou falar um pouquinho da Lorena, depois ela se apresenta novamente, tá? A Lorena é uma entusiasta pela contabilidade e pela liderança humanizada. Doutora em administração, mestre em responsabilidade social e desenvolvimento humano, especialista em contabilidade gerencial, professora da Universidade Federal da Bahia e vice-presidente do desenvolvimento profissional e institucional da Bahia. Tem como propósito inspirar e desenvolver pessoas. Então, agora é com você, Lorena. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É um prazer muito grande, né? Estar falando com vocês virtualmente. Tive a oportunidade ano passado de ir em Vilhena, não foi isso, Ariadne? Falar Isso, um muito pouco legal. dessa contabilidade, dessa inteligência artificial dentro desse contexto. Então, assim, é um prazer muito grande. Sempre que eu posso falar com as pessoas, dar uma palavra de incentivo. Então, eu estou também, de certa forma, colocando o meu propósito em prática. Então, eu só tenho realmente que agradecer. Aí quando você coloca assim que eu sou entusiasta pela contabilidade com significado, sim. Então até no longo da nossa fala, eu vou falar um pouquinho o que é essa contabilidade com significado, para a gente compreender melhor. E assim, sou apaixonada, devo muito à contabilidade, né? E assim, a contabilidade nós podemos exercer dentro de tantas possibilidades, como você colocou aí. Você é super versátil, você trabalha em várias áreas.
E é uma das grandes vantagens da nossa área da contabilidade. Nós estamos presentes em todas as empresas, a gente tem um leque enorme de atuação e representamos hoje um papel social muito grande dentro do contexto que a gente vive. Então, assim, eu só tenho realmente que agradecer e espero que, de fato, que eu tenha a falar, compartilhar, possa contribuir com vocês que estão aí nos ouvindo. Ah, eu tenho certeza disso. Eu já vou até pedir para o pessoal pegar papel e caneta, porque a gente vai passar dicas práticas. A Lorena é muito prática, então vocês já podem anotar, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. O tema da nossa live é liderança em empresas contábeis. Como impulsionar seu time para vencer? E aqui eu já vou deixar bem claro que a gente vai tentar contextualizar desde o pequeno até o grande, né, Lorena? A gente não vai falar só de uma realidade grande ou de escritórios que já têm uma super equipe e super líderes. O intuito é atender desde o micro até o grande. Então vamos lá, Lorena, vamos começar. Ontem eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram. O pessoal fez algumas perguntas e eu também coloquei algumas dúvidas que eu tenho. E aí a gente vai conversando, tá? Se surgir alguma nos comentários, que der pra gente responder também, pessoal, fique à vontade aí para comentar, fazer perguntas, tá? Podem participar. A gente vai fazer a medida do possível com o horário que temos. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o que é liderança, né? Eu sou professora de uma disciplina que a gente já trocou até figurinhas que você também que é a liderança situacional. E eu sou apaixonada pela liderança situacional. Ela traz todo o trajetório de lideranças que temos até aqui, né? E qual é a situação que precisa ser aplicada àquela liderança. Então, a liderança se adequa. Então, eu acho que nesse momento, a liderança situacional ela é fundamental. E eu queria ver com você, essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião em que liderança deve ser aplicada neste momento que estamos vivendo? De fato, quando você fala da liderança situacional, o nome já diz, é de acordo com a circunstância, com a situação do momento. A gente tem que lembrar que assim, não existe uma liderança boa ou uma liderança ruim. Existe uma liderança que se adequa melhor àquele ambiente organizacional. Então, a gente tem, assim, ao longo da história, que a gente for ver, duas instituições que usam lideranças distintas e conseguiu passar por tantos períodos, né? Por exemplo, a gente tem aí uma liderança que é muito mais autocrática, no caso de uma instituição militar. Nós temos um outro tipo de liderança que é muito mais rígida dentro do contexto religioso. Então, assim, são diferentes. Então, para cada instituição, a gente tem que ter esse olhar sensível e também de acordo com o contexto. Então, às vezes, um determinado momento, uma determinada circunstância requer que o líder ele seja mais democrático. E outras ele pode ser um pouco mais liberal, outras ele vai ser um pouco mais autoritário. Então depende muito, isso depende muito da sensibilidade do líder. De fato, nesse contexto, a liderança situacional, ela se destaca porque, assim, nós estamos vivendo, no primeiro momento, algo sem precedentes para a nossa geração. Porque isso já aconteceu em outros momentos, né, na história. Mas para a nossa geração é algo muito novo. E assim, foi pego todo mundo de surpresa, né? Ninguém teve condições de se adaptar, de fazer um curso, porque agora eu vou desenvolver essa habilidade, essa competência. Não, foi tudo muito rápido. Então, como eu falo assim, qual é a melhor liderança para esse momento? Depende da sua circunstância, depende de como você está conduzindo. E quando você fala assim, o que é liderança? Primeira coisa que entender, gente, liderança é conduzir pessoas. Né? Então, como é que você vai conduzir essas pessoas? O que é necessário? O que essas pessoas precisam? Então, vamos imaginar que você tem um time que ele esteja apático, esteja desolado e você precisa ser mais enérgico, você dá uma voz de comando. Ou então, dentro de um contexto de um isolamento social, por exemplo, o seu time está muito abatido, está muito fragilizado e precisa apenas de acolhimento. Então, essa sensibilidade que você tem que perceber para poder aplicar e ter o melhor resultado. Então, assim, primeira coisa, tem que entender que liderança é conduzir pessoas. E como você quer conduzir essas pessoas? A gente costuma dizer assim que você pode, através do medo, do terror, existe um tipo de liderança que se o colaborador não fizer uma determinada ordem, não cumprir uma determinação, ele pode correr o risco de ser demitido, desistir, uma sanção, uma punição.
E tem um outro que é o mesmo comando, só que a forma como você coloca, existe uma relação de confiança, de reciprocidade tão grande, que não é no medo, é com base no amor, na confiança. Então, né, vamos receber. Você gostaria de ser conduzido de que forma? Aquela questão da empatia, né? Começa a pensar, como é que você gostaria de ser conduzido? E começa a praticar. E vai experimentando, experimentando. Liderança é essa vivência, né? Que a gente vai desenvolvendo com a experiência, com o tempo. Muito bom. Então, as pessoas já podem ficar tranquilas que não existe uma liderança pronta. Porque muita gente se compara, né? Um escritório se compara com o outro. Isso é até legal, a gente tem a técnica da modelagem. Mas isso vai depender da sua estrutura organizacional, da sua cultura, vai depender do nível de maturidade dos seus liderados também. Então, quando você fala que não tem uma liderança pronta para esse momento, isso é até confortador, porque a pessoa ela tem que analisar a equipe dela, né? Então, não tem como pegar um modelo engessado e aplicar. Pessoas são diferentes. E como? Então, isso. Então, a dica é que a pessoa estude sobre liderança, verifique qual é a mais prática e qual ela pode aplicar nesse momento. Agora também não é o momento, né, Lorena, de tentar inventar a roda. Você tem que agir rápido e fazer a sua equipe ter produtividade. Então, assim, faz o que você tem com o que você tem e vai se aperfeiçoando aos poucos, né? Exatamente, exatamente. Muito legal. Você tocou em um ponto interessante que eu queria falar, a questão da comparação. Tá, às vezes é bom a gente ter uma empresa de referência, algo que a gente gosta dessa modelagem, mas a principal comparação que você tem que fazer é com você mesmo, né? É onde você estava e onde você quer estar. E aí você olhar para frente, o horizonte que você quer atingir, mas você também olhar para trás para verificar o tanto que você já se distanciou, o quanto que você já evoluiu. Então é importante essa comparação. É único, as pessoas são únicas. Então, uma determinada ação que você fez em uma organização pode não dar certo em outra. E quando você fala assim, a questão desse time, a gente percebeu até por parte do governo quantas medidas foram tomadas, né? Medida provisória voltou atrás, foi revogada, foi ajustada. Não tem um modelo. Então você tem que ser rápido também. Se você demorar muito para agir, para decidir, perde o time. Pode acontecer também de você tomar uma medida que não foi a ideal, a mais adequada. Volta atrás também, conversa com seu time, reveja, mas você não pode perder este time nesse momento. Imagine se você demorou demais para tomar decisão se ia mandar sua equipe para o home office ou não e você não deu tempo de comprar um notebook, não deu tempo mais ou menos de estruturar, de ter um pacote nas nuvens. Então, assim, você tem que ser rápido nesse momento. O time é extremamente importante neste contexto. Eu acredito que dividir o tempo, né, Lorena? Dividir o tempo entre ação, entre procurar mais conhecimento e tudo ali ajustando. Não tem como você parar e tentar desenvolver uma nova técnica na sua equipe, até porque a contabilidade não para, né? Mas muito legal. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está tendo a maioria da realidade em home office. Eu queria ver com você como que o líder pode adentrar esse ambiente de home office fazendo que a sua equipe seja produtiva. Uma coisa que eu chamo muita atenção. Quem dita o ritmo da equipe é o líder. É o líder, porque ele que é a pessoa a ser seguida, ele é aquele líder que inspira as pessoas. Então, se você está em uma zona de conforto também, se você também está abatido, está apático, a sua equipe vai ser um reflexo do que você está fazendo agora. Aí você pergunta, mas Lorena, a vida toda eu gerenciei ali dentro os meus colaboradores, dentro da minha empresa, acompanhando. Sim, mudou. Então, hoje uma característica importantíssima é essa adaptabilidade. A gente, ser humano, a gente tem condições de se adaptar. E quem se adaptar melhor, consegue ter os melhores resultados. E quando você vai no ambiente home office, é porque a gente vive em um modelo em que a gente não pensava. Quando a gente pensa na sala de aula, quem tem ensino tradicional, a gente pensa que é impossível levar isso para o ambiente virtual. Não. Assim como no home office, no ambiente virtual de aprendizagem também tem uma sala de aula, onde tem os espaços. Então, projete isso daí na sua cabeça. Então, entenda que a pessoa vai estar trabalhando, só que você não vai estar olhando aquela pessoa. Tem que existir também a relação de confiança. Então, por exemplo, como você engajar uma equipe, como você coordenar uma equipe estando em home office. Primeiro, tem que ter sensibilidade, que eu já falei nesse momento, porque tem que entender o contexto das pessoas. Home office não é bem assim.
A gente não foi preparado. Então, quando a gente vai fazer uma transição para home office, uma vez na semana, você começa a se ausentar, trabalhar em home office 2 vezes. O home office não necessariamente era dentro da residência, poderia ser em um espaço compartilhado, em coworking, poderia ser em um café. Hoje não. Então, todo mundo foi para dentro da casa, onde nessa casa tem filhos, onde nessa casa tem sogro, tem sogra, tem cachorro, e você tem que fazer a limpeza, tem que fazer a alimentação. Então, é um contexto diferente. Não adianta, no meu ponto de vista, você querer marcar 8 horas da manhã, esteja com seu computador ligado e você encerra. Tem que ter sensibilidade. Nesse momento, você tem que focar muito mais na produtividade do que necessariamente nessa carga horária. Estabeleça a produtividade. Então, faça a sua agenda com a sua equipe, por exemplo, semanal. Nessa semana, vamos fazer isso. Pronto, e nesse dia, trace uma agenda diária. Faça uma reunião, veja um horário que seja confortável para a maioria. Hoje tem tantos aplicativos, tanta tecnologia que a gente pode utilizar de forma gratuita. Marque, 9 horas da manhã, já fazer uma reunião com todo o time. Pronto. Olha, time, cada um vai dizendo o que vai fazendo, porque para não ter uma sobreposição de trabalho, para até fazer, olha, eu dependo daquela pessoa para fazer, então vou estar monitorando. Não, nesse dia ele fez essa parte, ele fez o lançamento, então no outro dia eu vou fazer a conferência. Então, você faz essa reunião, por exemplo, no princípio da manhã e pode também fazer uma reunião no final da tarde. É uma forma também dele não se sentir sozinho, isolado. Que o líder ele pode estar preocupado como vai conduzir. Só que a pessoa que é acostumada a vida inteira a estar dentro de um escritório, dentro de uma empresa, com aquela cadeira, com aquele computador, com aquela rotina, de repente também foi colocada em uma situação que não esperava. Eu até fiz um post lá no meu perfil, eu disse assim, home office para você, é sonho ou pesadelo? Para muitos era sonho, de repente se transformou num pesadelo, porque você não tem um espaço físico adequado para você colocar, você não tem uma cadeira, tem escritório, aliás, que os funcionários levaram as cadeiras, porque não tinha cadeira confortável em casa. Né? Às vezes você não tem um sinal de internet, então sensibilidade nesse momento é importante, flexibilização e trabalhe muito mais com a produtividade do que necessariamente com aquela carga horária. Se você precisa de atendimento ao público naquele horário comercial, converse, flexibilize, tente fazer um rodízio com a sua equipe, um dá um plantão de manhã, o outro dá de tarde, não é que dispense, mas a pessoa precisa trabalhar também nesse núcleo familiar. Então, uma reunião, por exemplo, no horário da manhã, umas 9 horas, por exemplo, você pode fazer também uma reunião de fechamento no final da tarde. Na sexta-feira, por exemplo, você tentar engajar seu time, manter. Se você fazia happy hour, faz um happy hour, né? No final da tarde, todo mundo tomando ali, um momento descontraído, uma música, alguma coisa. Então, você tem condições, sim. Monitorar, você monitora a distância. Hoje a gente tem, por exemplo, um aplicativo que é o Trello, onde cada um coloca aí suas atividades e você pode acompanhar, você pode monitorar. Então, a liderança não é aquela que assim, temos vários tipos, mas hoje não é aquela que você tem que estar olhando, fiscalizando o seu colaborador. Entendi. Por isso tem que existir a relação de confiança. Se você trabalha com produtividade, você deu aquela atividade, pronto, a pessoa durante o dia foi um caos, mas ela tem um horário da noite que é o horário mais tranquilo, que a casa está mais silenciosa, que os filhos foram dormir e que ela pode se concentrar e pode trabalhar. E no outro dia você vai. Então, assim, acompanhando e se adaptando à necessidade. Hoje, não sei se você já observou, mas os relatos que eu tenho acompanhado é que tem trabalhado muito mais em home office do que se estivesse dentro da empresa. Com certeza, com certeza. Essa questão do home office já é uma realidade para muita gente, né? O que não é 100% do tempo estar ali em home office. Mas eu achei muito legal as dicas que você deu e vamos dar uma repassada nelas para o pessoal dar uma notada aí. Primeiramente, flexibilidade de horário. Então, a pessoa ela tem que entregar o resultado e não necessariamente cumprir a carga horária. Você acredita que é inviável ficar cobrando isso? Porque o que realmente o escritório quer é o trabalho sendo feito e com excelência. Então, se o colaborador tem um maior rendimento à noite, de madrugada, não importa. O que importa é que o trabalho seja entregue. E aí tem aquela questão que tem os horários que os órgãos ficam disponíveis, atendimento ao cliente. E para esses casos você deu uma sugestão que eu achei fundamental, que é a troca de plantão de pessoas. Então, a reunião você falou uma vez por semana, né? Para as pessoas... Acho assim, depende, você podia fazer uma no começo para ajustar toda semana a agenda da semana. E Entendi. Você pode fazer, a depender da quantidade, por equipe. Então, se é um escritório talvez maior, que tenha os setores separados, faz cada dia com um setor, entendeu? E você pode escolher também, inclusive, tirar um dia para poder estar ligando para cada coordenador. Então, você liga na segunda para uma coordenação, para a terceira, para a quarta, e de preferência chamada de vídeo.
Porque na chamada de vídeo, a gente tem condições de... Porque quando a gente está conversando, não é somente a fala, não é somente o discurso, a expressão facial, o olhar. Então, a gente consegue entender muito mais do que é dito. Então, se você faz uma chamada de vídeo, você tem condições de ver se aquele colaborador está mais apático, se ele está mais arrejado, se ele realmente entendeu, se ele está prestando atenção. Então, muitas vezes a gente está ali com fone de ouvido e fazendo outras coisas, não está focando na conversa, né? É uma forma também de estar cobrando. Se vai ter chamada de vídeo, é uma forma também de estar colocando a rotina, estar bem vestido, apresentável, que isso faz parte do processo também para trabalhar no home office, entendeu? Então, depende. Então, você tem que ajustar. Entendi. E também a questão de você estar olhando no olho do seu colaborador, passando confiança para ele, né? E você está com ele mesmo nesse momento. E se ele precisar de algum suporte, você está ali. Mesmo à distância, mas você está ali para ajudá-lo nas dificuldades. Então, muito bacana. Outra pergunta, Lorena, é que se tem algumas técnicas de processos internos que dá para adotar. Fora essas que você falou, tem mais alguma coisa que dá para a gente trazer para o home office? Eu acho que essa pergunta é ótima, mas ela tem que ser feita, sabe, para quem? Primeiro para a sua equipe, para o seu time. Porque ouvir o time é importante. Então, assim, passamos a primeira semana, aquela semana de adaptação, então escute. Faça uma reunião, gente, vocês estão sentindo falta de quê? O que está faltando? O que eu poderia adotar? Pode acreditar, eles sabem muito mais do que o líder, muitas vezes, do que eles precisam. Então, é uma forma de você estar valorizando a fala do colaborador, é uma forma de trazê-lo também para esse processo de tomada de decisão, esse alinhamento. É importante porque ele se sente parte do todo. Então, escute, você precisa de quê? Claro, assim, a gente vai falar de home office, quando você fala de processos. Não pode existir um processo se você não tem a tecnologia, se você não tem um computador, se você não tem um notebook, se você não tem um acesso à internet, pacote de dados. Então, teve empresa que teve que oferecer isso daí. Tem que oferecer essas condições. Às vezes a pessoa tem um aparelho celular que não é tão satisfatório, não é? Que não tem, não aguenta, não demanda. Então, ou então vou estar disponível. Então, quando a gente fala de processo, é bom sim você ter seus controles internos, mas você pode pegar o seu controle interno, que era utilizado dentro da sua empresa, e tentar fazer uma adaptação. O que eu posso e o que eu não posso nesse momento. Muitas vezes a produtividade, inclusive, aumenta, porque a gente ganha tempo também, esse tempo do deslocamento, essa mais em casa, mais próximo do filho. Hoje mesmo, então, as pessoas estão com medo de sair, com medo de ter uma contaminação. Então, até o fato dela estar mais tranquila mentalmente reflete também no seu trabalho, né? Muito legal. Mesmo nesse momento de pandemia, você acredita que o escritório contábil ele pode trazer alguma inovação para se diferenciar no mercado? Não só pode, como já está trazendo. O próprio home office é uma inovação. Por quê? Primeiro, se você tem uma empresa contábil e você também está passando também por uma dificuldade, porque os clientes tiveram uma queda no faturamento, também vai refletir para você. Então, assim, você está com isso, você não precisa de mais 2 salas para você trabalhar. Quando retomar a atividade normal, se o colaborador ele mostrou uma produtividade, mostrou uma responsabilidade, então você pode fazer esse revezamento. Você já tira uma sala que você tinha física, né? Diminui aluguel, diminui condomínio, custos fixos com energia, com água, com tudo mais. Então, ou seja, já é uma forma que você pode estar inovando. Você pode fazer o rodízio, né, da sua equipe. Então, olha, dia sim, dia não, ou então 2 dias, então uma vez por semana, você trabalha em casa, já é um plantar. Muitas empresas ainda estavam muito resistentes em utilizar o marketing digital, utilizar os meios de comunicação. Então, é uma forma de você inovar. E assim, hoje, quando a gente fala de contabilidade online, nós temos a contabilidade digital e online. Então, a contabilidade digital é você digitalizar os seus processos. Uma inovação simples, já sendo dita, é zero papel. Então, você vai verificar que hoje, querendo ou não, a gente teve que utilizar o zero papel. A gente teve que digitalizar, a gente teve que colocar na nuvem, tem que botar em PDF, a gente tira uma foto, a gente faz uma adaptação. Então, quando a gente vai voltar para essa realidade, não tem mais um motoboy que está levando a guia de pagamento para o cliente. O cliente não quer nem receber, porque pode estar contaminado, isso ou aquilo. Então, olha só como já modificou o processo. Então, é até essa resistência que muitas vezes a gente tinha do próprio empresário contábil ou do cliente, isso já foi quebrado nesse momento. Então, você já está caminhando sim para uma contabilidade digital. Você vai conseguir captar clientes também através das redes, além do boca a boca. Então, você não vai precisar fazer aquela reunião presencial com o cliente para você mostrar o seu produto.
Hoje o WhatsApp, ele dá a possibilidade de você fazer reunião com 4 pessoas ao mesmo tempo, você e mais 3. Sim. Então, às vezes você não tinha condições de ir em loco visitar o seu cliente porque era correria, uma chamada. Tire uma segunda-feira de manhã só para você fazer contato com seus clientes. Comece com os 10 maiores. Na outra semana você coloca os outros 10. Então, até uma aproximação. Isso você vai colocando na sua rotina e criando uma aproximação. Então, o home office é uma alternativa que pode ser adotada assim. Acredito como sistema de revezamento, né? Agora sim, para quem mostrou resultado, para quem se adaptou bem ao processo. Segundo, o próprio papel zero. Eu acho que é uma coisa que a gente pode se adaptar, porque os clientes já estarão acostumados, não tem por que você fazer isso. Então, papel zero. Segundo, o próprio marketing digital, o fato de você estar na rede. Quantas pessoas estão aí fazendo lives? Quantas pessoas tinham vergonha de falar, mas sentiam necessidade de estar mais próximo do seu cliente, de passar uma orientação? Quantas pessoas tinham vergonha de fazer um vídeo? Hoje, eu tenho várias experiências de vários colegas mandando, Lorena, veja se tá bom o vídeo. Por quê? Tantas medidas provisórias, como é que ele ia se comunicar com o seu cliente? É verdade. Ele teve que se adaptar. Ele fez um resuminho, mesmo assim ele gravou um vídeo. Lorena, imagina eu falar isso com 30 clientes a mesma coisa. Ele, celular em casa, gravou, explicou tudo direitinho, mandou. Então, se ele criou a lista de transmissão, criou um contato, o cliente escuta 2 vezes, se tiver alguma dúvida, liga. Então, assim, mudou muito. Então, muita coisa foram acrescentadas nesse processo, nesse momento. E muita coisa positiva você colocou, né? Porque as pessoas só ficam na negatividade, em achar que tudo acabou. Realmente, nós estamos num tempo em que está tendo uma crise econômica, política, uma crise da saúde, mas não é por isso que a gente não vai buscar soluções. E todos os pontos que você colocou foram positivos, né? Economia. Imagina um escritório podendo economizar. O quanto ele pode otimizar o seu trabalho? Contratando softwares mais atualizados, podendo estar falando diretamente com o cliente, que muitos clientes sentem falta dessa proximidade do computador, nem que seja para dizer, olha, eu estou aqui, né? Eu estou atenta a todas as mudanças que estão acontecendo. Isso também é liderança. Você saber se impor e trazer o cliente para o seu lado. Porque a liderança, o que ela é? É você exercer influência. Então, imagina você como contador, nesse período em que todo mundo está enlouquecendo, você está, é assim, está tudo sob controle. É a questão também de você trazer o cliente mais próximo, de você dizer para ele que, se ele precisar, você vai poder postergar o honorário dele. Não sei. Trazer soluções ao invés de trazer somente terrorismo, né? Porque isso aí já está cheio. E um líder que se preze, ele precisa muito dessa autonomia, de falar com segurança e trazer as pessoas mais próximas, né? Muito legal. Exatamente. Não, você falou vários pontos importantíssimos aí. Primeiro, entre ser otimista e pessimista. Se você em termos de diferença prática, por que não ser otimista? Por que não acreditar? Não estou mandando ninguém botar uma venda nos olhos, né? Se fechar para a realidade não é isso. Mas tem que acreditar. Porque se é o líder que dita o ritmo, se é o líder que inspira, que tipo de confiança você está? Então a gente coloca assim, inspirando o time, né, equipe para vencer, tem que começar do próprio líder, ele acreditar que vai passar. Estamos todos na mesma tempestade. Então, como é que a gente tem que se juntar, tem que existir uma colaboração. Então, parte primeiro do líder. E quando eu falo do líder, a gente tem 3 pontos. Eu gosto muito de chamar dessa contabilidade do significado. A gente tem um negócio em si, mas quem sustenta esse negócio é uma tríade. São 3 pilares. Primeiro, os clientes, né? Não em ordem de primeiro e segundo, mas os 3. O primeiro, o cliente. Não existe negócio sem clientes. Segundo, os colaboradores. Não existe empresa sem pessoas. Não existe empresa sem pessoas. E terceiro, o próprio empresário contábil. Então, você tem que procurar uma forma de estar unindo e equilibrando esses 3 pontos. Não é que um é mais importante do que o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você precisa equalizar isso daí, dar significado. Então, o líder agora, nesse momento, se ele consegue levar esse significado, este valor para o seu cliente, ele não vai perder este cliente, não é? Muito pelo contrário, ele vai passar confiança, ele vai mostrar que estou aqui à sua disposição, como você colocou. Às vezes o cliente só quer falar diante desse cenário, então quem melhor que o contador para ouvir, que conhece a realidade daquela empresa, então tem acessibilidade. O colaborador, a mesma coisa.
está passando por um momento difícil, sim. Talvez a gente tenha que reduzir jornada, talvez tenha que reduzir salário, talvez a gente tenha que fazer suspensão de contrato de trabalho. Seja honesto, transparente com a sua equipe. Porque assim, ai, vai ter uma demissão. O pânico que se instala entre as pessoas e afeta a produtividade. Então, como impulsionar para vencer? Seja verdadeiro. Converse, olha, a situação é essa, vamos precisar tomar algumas medidas. O que vocês sugerem? O que vocês gostariam? Às vezes o próprio colaborador sugere a redução do salário e depois, quando voltar, a gente normaliza porque está vendo que a situação está difícil. Então, é ser transparente, é ser verdadeiro. Então, quando você falou também no começo de cultura organizacional. Se você não tem ainda essa cultura organizacional, aproveite esse momento de mudança, implante isso daí, escute as pessoas. Às vezes, você pode ser inspirada pelo seu estagiário, pelo seu colaborador, que realmente veste a camisa, tem aquele brilho no olho, está com toda a garra naquele momento. Mas você precisa acreditar, você enquanto líder precisa tomar essa postura, ser otimista. Eu digo que onde você foca, expande, você vai focar no problema ou na solução? Vai focar na solução, vamos pensar, colocar essa roda para girar mesmo, mudar essa energia, o que é que eu posso fazer? Hoje vou dar atenção ao meu cliente, ao meu colaborador, vou captar, vou fazer uma live, vou me empreender de outras maneiras. Então, inspirar para vencer. A gente tem que ter este pensamento, essa mudança de mentalidade. Então, se você organizar o seu tempo, realmente, nós também estamos tendo a economia de tempo. Nem que seja a economia de sair de um lugar para o outro, né? Então, nesse tempo que a gente tem, o que a gente está fazendo? Então, nesse tempinho, eu posso falar um pouquinho com o meu cliente, eu posso motivar um pouco a minha equipe, eu posso me motivar, que também é muito importante. E quando você fala da questão de você ouvir o seu estagiário, isso é muito importante. Porque o líder, às vezes, ele não sai do lugar porque ele coloca toda a responsabilidade sobre ele. Eu tenho que ir atrás, as soluções têm que vir de mim, né? Então, se você souber ter essa escuta empática, você vai ganhar muito. Você vai enganjar os seus colaboradores para que eles possam cada vez mais trazer novas ideias e todo mundo se sentir uma equipe. Muito bacana também essa pontuação que você fez. Deixa eu só falar de Edson aqui. Edson colocou que a digitalização é a forma de nos livrarmos dos custos que o Estado repassou, de verdade. Esse é o momento, eu venho só frisando que a gente colocou. De fato, esse é o momento, né? Aproveite esse momento. Refaça os seus processos, que aí a gente já, quando voltar, a gente volta com outro ritmo. Economizando já, né? Muito legal. Em meio a tudo isso, Lorena, é evidente que vai surgir alguns conflitos, né? Até mesmo, como você colocou, um chefe de departamento está gerenciando uma equipe ali, às vezes não está saindo como ele gostaria. Como que você acha que dá para gerenciar esses conflitos quando eles surgirem? Primeiro, é nesse momento que você vai verificar realmente quem são os seus colaboradores, né? Então, você enquanto líder, a peneira vai ficar muito mais fina, né? Porque você vai poder verificar quem está no seu time, quem tem um brilho no olho, quem está comprometido, quem está engajado em querer ajudar e solucionar. E qual é aquele que só coloca gosto ruim, tá vendo que não dá, que não é possível, que se acomoda, que tenta influenciar negativamente a sua equipe. Então, o filtro está aí. Então, use essa oportunidade para poder observar, se aproximar dos seus colaboradores e perceber quem está no seu time ou não. O contrário também é verdadeiro. Nesse momento, os colaboradores também vão começar a perceber quem é o líder, né? Será que é um líder que só se dizia humanizado e de repente não? Será que é aquele líder que promoveu um corte de salário para todo mundo, mas o salário dele continua o mesmo? Né? Então, cuidado com o que você fala e com o que você faz. Então, a gente tem que perceber que nesse momento é um momento em que a gente vai perceber quem está no nosso time e quem não está no nosso time. Aí, quando você colocou, você perguntou mesmo, repete para mim? Eu perguntei quando acontecer esses conflitos, como que os líderes podem gerenciar? Perfeito. E pronto, aí você está ali no meio desse... É um caos, gente. É um caos que nós estamos. Mas quem tem que ter o equilíbrio é você. Primeiro, você tem que se conhecer melhor, ter esse autoconhecimento, desenvolver essa inteligência emocional. Conflito sempre vai existir. Mas a forma como você conduz é que faz toda a diferença. Toda a diferença. Aí entra a habilidade também de negociar. Às vezes a pessoa precisa falar, precisa colocar para fora. Nós estamos num momento que eu falo que negociar também é ceder. Você tem que verificar qual é o meu termo.
uma coisa que fique bom para os dois. O ganha-ganha. Ninguém... Se tem um ganhador, às vezes tem um perdedor. E quem quer ser o perdedor dessa história? Ninguém. Então, às vezes, ajustar e equilibrar essa expectativa com necessidade é o ideal. Então, você tem que saber ouvir. Você falou da escuta empática, assim, uma escuta atenta. Você tem que escutar com atenção, ouvir o que ele está falando, entender as necessidades dele, desenvolver essa empatia, por que ele está colocando isso, qual o motivo que tem por trás disso daí. Sim. Você tem que buscar atender também às suas expectativas e mostrar, não é? Outra coisa que a gente está acostumado, tomar uma decisão agora, não. Escute, veja, tá bom, ok? Vamos para casa, vamos refletir, uma noite a gente pensa melhor, a gente conversa com outra pessoa, a gente olha o que ser melhor nessa situação, procure uma solução juntos, não é? O conflito sempre vai existir, mas você também não pode menosprezar, desqualificar o problema e o ponto de vista do outro. Não pode. E tem condições. Não adianta você também querer aumentar a sua voz para ganhar aquela discussão, querer ganhar... Não, melhore os seus argumentos, né? Tem uma posição, vá desarmado. Você vai gerenciar ali, tá tendo uma confusão. Se você já vai mal, já vai pesado, já vai chateado, a conversa não flui bem. Esteja bem no dia. Se a coisa esquentar, você vai, vamos dar um tempo, vamos analisar melhor, amanhã a gente retoma essa conversa, para que não fique, tenha um resultado muito pior. Então, é ter sensibilidade, ouvir acima de tudo, tentar compreender a necessidade do outro e alinhar a necessidade e expectativa de todas as partes. O alinhamento de expectativas, né? Tanto do líder quanto dos liderados. Você falou de liderança humanizada. Eu queria que você colocasse um pouquinho mais o que é essa liderança humanizada e como ela pode contribuir. Eu sou apaixonada pela liderança humanizada. Aí, voltando para o escritório de contabilidade, quando a gente fala de contabilidade com significado, o trabalho tem muito significado para as pessoas. Quando a gente fala de trabalho, a gente tem que pensar que a gente convive, né, não nesse momento agora, mas no cenário anterior, a gente convive a maior parte do nosso tempo da nossa vida no trabalho, com as pessoas que trabalham com a gente. Então, se você fala-se muito de propósito, isso é verdade. Quando você tem um propósito, quando você sabe da sua importância, quando você identifica o seu valor daquela empresa, em que você é respeitado, em que você é valorizado, você adoece muito menos, não é? Aquilo ali não aumenta o seu nível de estresse, não gera até uma síndrome de Burnout. Então, assim, a gente consegue equilibrar. Então, você tem que ter esse olhar humanizado para as pessoas. Nesse momento, mais ainda. Então, se a gente for analisar o cenário como um todo, as pessoas estão com medo de morrer, com medo de perder os seus parentes, as pessoas estão com medo do desemprego, da redução de salário. A gente tem um aspecto também do próprio isolamento social, que pode levar a uma depressão, desencadear outros problemas relacionais. A gente está vendo aí a violência doméstica aumentando. Então, assim, tem esse olhar humanizado. Então, quando vem um líder de lá e começa a cobrar a carga horária, será que esse é o momento de você cobrar? Será que nesse momento não é de você estender sua mão, de ter um olhar mais afetuoso, de ouvir como eu posso lhe ajudar? Um líder inspirador, ele está disponível para ajudar. O que eu posso fazer por você agora, nesse momento? Então, ter esse olhar de acolhida. E eu lhe digo, com pureza da alma, a gente é assim, o ser humano é assim, ele retribui. Existe uma generosidade por trás disso daí. Verdade. Então, muitas vezes, a pessoa está fazendo isso não é porque é empregado, porque tem que fazer, porque vai receber o salário. Faz por você, que é uma pessoa que inspira, uma pessoa na qual ela confia. Verdade. E uma pessoa que ela quer contribuir. Então, olha só, como você tira o medo, o terror e substitui pelo amor. Então, ser conduzido por amor é a melhor coisa que existe. Então, se aproxime. Como é que eu faço isso, Lorena? Como é que eu desenvolvo essa liderança humanizada? Primeiro, aproximação afetiva, aproximação emocional. Conheça as pessoas. Eu costumo dizer que muita gente ainda não está impactada com o cenário do coronavírus porque são números. Quando esse número virar o nome, aí toca demais. Então, pegue o seu colaborador, tem um nome, coloque uma história por trás daquilo ali. Ele não está bem hoje, por quê? Porque perdeu um parente, porque aconteceu isso, aquilo. Tenha sensibilidade, tenha esse olhar humano. E a gente tem isso em dobro do nosso colaborador para com a empresa. Então, dê significado. Quando ele dá significado ao trabalho, quando ele entende que é importante que ele faça isso, ele faça essa análise, ele faça esse cálculo dessas folhas, por exemplo, um determinado cliente pediu, olha, eu quero demitir todos os meus funcionários, em que ele entende que ele quer ajudar, ele faz o cálculo da folha, ele mostra a segunda opção, a redução de jornada, ele mostra a terceira opção, a suspensão do contrato, e dá significado, dá importância, ele sai, e se ele consegue reverter aquilo ali, ele sai completamente modificado e feliz. Então, assim, é você ter este olhar humano, toque na pessoa.
Tem uma fala que diz assim, as pessoas podem esquecer o que foi dito, como foi dito, quanto foi dito, mas não vai esquecer como ela se sentiu quando aquilo foi feito. O sentimento. Imagina você estar numa situação crítica na sua vida, que uma pessoa lhe estende a mão, é generosa com você. Você não esquece esse Exatamente. sentimento de confiança. Então, a liderança humanizada é com base nesse olhar humanizado, com base na confiança, é algo que você vai conquistando e você vai tendo diferença. Quem não gostaria de ter o nome naquela revista Melhores Empresas para se Trabalhar? Exatamente. É a melhor empresa porque você sente confiança, você está bem, você é respeitado e valorizado. E eu digo isso, eles não são apenas salários justos, não, salário alto. Não, o salário justo faz parte do processo. Mas quantas vezes, eu digo por mim, posso dizer por muitos outros, a gente deixou de ir para uma oportunidade que remunera muito maior, muito mais. Por quê? Porque você está bem, porque aqui dentro você é valorizado e é respeitado. Exatamente. Quando a gente pega essas empresas de sucesso, a Google, enfim, a gente verifica que elas trabalham mais essas questões emocionais do que propriamente técnicas, né? Então, essas grandes empresas, elas já estão trazendo isso há muito tempo, é por isso que elas têm altos resultados. Não quer dizer que a gente vai esquecer da parte técnica, a pessoa tem que ser humanista, tem que ser legal. Não é só isso, mas essa habilidade comportamental, ela está sendo muito mais vista e utilizada pelas grandes empresas do que propriamente as atividades técnicas, que são mais fáceis até de você desenvolver. Né? Então, muito legal. Ariadne, é muito mais fácil ensinar um colaborador a calcular uma folha de pagamento, a ensinar a fechar um balanço, do que ensinar ela a ser gentil, a ser Exatamente. empática, a ter inteligência emocional. Então, quando a gente vai, é aquela máxima, né? Contrata-se pelo currículo, pela sua experiência técnica, seu conhecimento, e demite-se pelo comportamento. Essa é a realidade que a gente tem. Então, nesse momento, vai filtrar muito a pessoa que está de fato comprometida, a pessoa que consegue equilibrar, trazer tranquilidade, equilíbrio, harmonia para uma equipe, do que aquela que destoa, não é? Então, assim, vamos desenvolver. E quando o próprio líder ele tem essa inteligência emocional desenvolvida, ele vai conduzindo os seus colaboradores para o mesmo caminho. Né? Exatamente. E quem Então, não se adequa ao perfil, sai da empresa, né? É isso que acontece. exatamente, exatamente. E assim, quando a gente fala, Lorena, isso no escritório de contabilidade não é realidade. É realidade. Eu conheço empresas contábeis que são assim, que tem essa cultura. Não, gente, não é assim. Primeiro, a primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade do dono, do empresário. Porque se é ele Exatamente. que conduz todo o processo, então se ele acredita, se ele tem essa mudança de mentalidade, esse mindset de crescimento voltado muito para as pessoas, ele começa a levar isso para a cultura. Esses valores são passados, eles convivem com aquilo ali, os colaboradores sentem e começam a compartilhar esses valores. Então dá para começar assim, dá para começar agora. É um processo às vezes lento, mas a gente consegue, se você verdadeiramente você quiser. Então você tem na sua empresa pessoas que Exato. estão ao seu lado, que confiam em você e que essa confiança recíproca é um ambiente maravilhoso para se trabalhar. Todo mundo cresce, todo mundo ganha. Tem empresas contábeis que eu já fui, que eu já visitei, e que um livro por mês. Cada colaborador lê um livro, é uma forma de Legal. estimular esse crescimento. E quem leu mais no final do ano ganha um prêmio, é um almoço, é um jantar, é uma viagem, de colocar as coisas boas. Então, tem um quadrozinho ali, quem fez um ato de generosidade, né? Verdadeiro com o colega. Então, a gente tem que valorizar essas coisas boas, não vir apenas na punição. Então, a gente tem Muito como legal. desenvolver essas técnicas, sim, dentro da nossa empresa contábil. Isso é uma liderança voltada para vencer. Beleza. E para fechar o nosso bate-papo aqui, Lorena, quando a gente pensa em liderança, a gente sempre terceiriza essa função, né? Geralmente nós temos alguém acima de nós, ou até mesmo quem trabalha por conta própria acaba terceirizando essa função para o governo, ou sempre coloca a liderança acima. Eu gostaria que você falasse de como desenvolver a autoliderança. Como eu posso me tornar um líder, mesmo que eu não tenha esse cargo de ofício. Mas nós sabemos que todos nós temos que ter essas habilidades aí comportamentais de liderança, que isso vai trazer muito resultado para a nossa carreira. Bom, primeiro não tem como você ser um bom líder se você não tiver autoconhecimento, autoliderança, né? Autogestão, né? E assim, você fala assim, eu não sou líder, mas por que eu preciso saber conhecer essas características de líder? Muitas Sim, vezes o líder surge naturalmente, né? Muitas vezes você foi convidado para ser um líder. Poxa, mas eu não tenho experiência.
Então você tem que se preparar para esse momento. Para quando esse momento chegar, você está muito mais preparado. Não é só o que está no livro, não é só o que a gente lê, é o que a gente vivencia. Eu digo que liderança é comportamento. Hoje em dia é muito mais comportamento. Quando eu falo que surge naturalmente, é pela postura que você assume. Então, quando você fala de autoliderança, você tem que primeiro se conhecer, né? Se liderar. Tenha uma meta, tenha um objetivo, veja quais são as suas fragilidades, descubra os seus sabotadores, cresça primeiro. É impossível um líder ter alta performance, que fala muito, né, com as palavrinhas da moda. Sim. Se você não se conhece, você não sabe. Eu digo assim, até dentro do ambiente do home office, você tem que saber qual é o seu maior horário de produtividade. O meu horário de produtividade é de manhã. Então, de manhã, se você assistir minha live agora, assistir a última que eu vou fazer no final do dia, é completamente diferente, porque eu tô energizada, tem pessoas que não, a produtividade é à noite. Então, quando você fala desenvolver essa autoliderança, essa autogestão, você tem que ter foco, tem que ter objetivo, né? Você tem que descobrir os seus sabotadores para você trabalhar contra esses sabotadores, saber quais são os meus gatilhos, o que me leva a fazer isso, para ir desenvolvendo de fato essa liderança e uma liderança depois de alta performance, né? Ninguém é perfeito, a gente erra, a gente cresce com o nosso erro, todo mundo é vulnerável, o líder também é vulnerável. Então, às vezes, a gente coloca esse peso no líder, né? Essa responsabilidade do líder, gente, hoje é compartilhado. Então, se o líder toma uma decisão errada, todo o time é conduzido para o fracasso. Colabore, ajuda. Agora, o líder também, ele tem que estar disponível para ouvir. Ele tem que ter essa sensibilidade de participar. A gente tem que tirar aquela coisa que você é o dono da verdade, que só existe a sua verdade, de que você vai tomar as melhores decisões. Não. Esse próprio processo de crescimento, de amadurecimento, de ouvir a equipe, é que ele vai conduzir para uma melhor solução. A gente teve aqui agora no governo, né, a saída, né, de alguns ministros e tudo mais. Às vezes, momentaneamente, a liderança pode passar para outra pessoa. Imagine que você está transportando toda a sua equipe para o home office. Você sabe de toda a tecnologia? Você sabe como conduzir? Não, então alguém pode se despontar como líder temporariamente naquele processo. Ao invés de você brigar com ele, junta-se a ele. Como eu posso lhe ajudar? E a equipe vai ficar muito mais fortalecida e aquela pessoa valorizada. Não pode, não pode. Então, assim, você tem que se conhecer primeiro. Quando a gente fala autoliderança, é você estar desenvolvendo, né, se gerenciando, se capacitando. Tem tantas ferramentas que hoje a gente pode utilizar para desenvolver essa liderança, né? E assim, eu quero ser aquilo ali. Coloque um ponto como referência e você comece a construir o seu plano de ação, suas metas, seus objetivos. O que você precisa melhorar. Errar, sim. Se você viver também com culpa no passado, você não consegue evoluir. Né? Também, se você só tem um foco exagerado no futuro, você só vive ansiosa. Viva aqui agora, melhore gradativamente. Então, é um processo de crescimento e de aprendizagem. Nenhum líder estava preparado para esse caos, para essa pandemia. Nenhum líder. Então, teve que se adaptar e vai vendo, descobrindo o seu formato e o que melhor funciona para a sua equipe. O que ele não pode é se abater. O que ele não pode é ficar desesperançoso. O que ele não pode é fechar no mundo dele e achar que ele é o dono da razão. Aí sim, as coisas vão se complicar. Muito legal, Lorena. Nós já estamos encaminhando aqui para o final. Eu quero agradecer imensamente você estar aqui com a gente, disponibilizando tantas informações valiosas. Sempre, quando eu entro em contato com você, você sempre está disponível. Isso é muito legal. E hoje, especialmente no Dia do Contador, você vinha aqui para o nosso estado, né? Mesmo longe, está mais pertinho, aproximando a Bahia de Rondônia. Então, eu quero agradecer a você imensamente. Quero agradecer também ao presidente do CRC, que nos proporcionou viver esse momento, a Comissão dos Jovens Liderança, a Elba, que faz parte da Gerência de Desenvolvimento, e todo mundo que está por trás, que faz esse trabalho acontecer. Então, nós do CRC demos um jeito, né? O evento ia acontecer de forma presencial, mas não deu. Então, a gente foi para o lado online. E tem todos os pontos positivos, como você colocou. Eu queria que você deixasse uma mensagem final e depois eu vou fazer um convite para a próxima live que a gente vai ter à tarde, tá? E eu gostaria que você participasse, se você pudesse, né? Eu sei que a sua agenda também está bem cheia. Então, você pode deixar o seu comentário final e eu finalizo convidando você e as outras pessoas para participar da nossa próxima live, que vai ser incrível também. Pronto. Para finalizar, eu quero só falar de engajamento, né? O líder, quando ele se aproxima da equipe, do seu time, ele conhece as pessoas, ele tem condições de colocar os desafios de acordo com as competências.
ele trazendo esse ambiente de transparência, de confiança, ele se aproxima das pessoas. Então, um time voltado para VC é um time que tem confiança, onde existe transparência, existe reciprocidade, tá? Comprometimento. Nesse momento, se a gente não se juntar, a gente não vai ter vencedor, só teremos perdedores. Infelizmente, a gente tem que mudar essa cultura que está aqui, essa cultura que a gente tem, que o empresário é esse e aquilo, que o funcionário é preguiçoso. Não, a gente tem que começar a alinhar o nosso discurso, não é? Nós somos um time e um time jogam todos com o mesmo objetivo de vencer. Então, seja o líder que você gostaria de ter, seja o colaborador que você gostaria de ter. Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente tem outra postura e aí sim a gente consegue vencer, porque somente a união, somente com esse olhar sensível, esse olhar humanizado, que de fato a gente pode conduzir para um sucesso, com essa contabilidade com significado, que tenha significado para o empresário contábil, tenha significado para o colaborador e principalmente significado para o cliente. Então a gente precisa mudar nossa forma de pensar e alinhar, né? Essa empresa que eu gostaria de estar, é com esse líder que eu gostaria de ter, é com esse colaborador que está fazendo parte do meu time. Então, analise essas habilidades comportamentais que fazem toda a diferença, tá? Essa é a mensagem final. Eu quero agradecer o convite, estou à disposição. Esse tema, eu amo falar desse tema, porque é uma forma que a gente pode incentivar, dar uma palavra de otimismo, mostrar que a gente tem sim caminhos e que a gente pode estar revendo o nosso negócio e se reinventando. Então, muito obrigada pelo convite, um abraço para o pessoal que está nos assistindo, para os jovens, né, da comissão que você faz parte. Eu digo assim, vocês serão os líderes do futuro. Então, comece já com esse pensamento, comece com esse sentimento que a gente vai ter empresas assim fantásticas. Em Lorena, você tem esperança no Brasil? Eu falo com os meus alunos, eu tenho, sabe por quê? Porque vocês serão os líderes do futuro e eu tenho esperança em vocês. Então, estou à disposição. Foi ótimo falar com vocês e sempre que precisar pode me chamar. Obrigada, Lorena. A nossa próxima live vai ser com o contador Pedro Neri e o nosso presidente do CRC, José Cláudio, com o tema Contador, um consultor de negócios confiáveis. Então vai ser sensacional essa live. Se vocês puderem estar participando, você também, Lorena, vai ser de grande valia. A gente vai falar muito sobre contabilidade consultiva e, nesse momento, juntar todas essas competências é o que vai fazer a nossa profissão despontar mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Lorena, pela disponibilidade. E até mais tarde, às 4 horas da tarde, na nossa próxima live. Pronto, vai deixar salva a live? Vou deixar salva. Então, quem não pôde assistir toda, chegou depois. Se quiser assistir mais tarde, é só entrar no perfil do CRC_RO, tá certo? Me siga também, professora Lorena. Isso, deixa seu contato aí, porque a gente se enriquece muito te seguindo, você sempre tem postagens novas, e essa questão da liderança, ela tem que ser alimentada todo dia, não adianta, né, Lorena? Todos os dias. E assim, uma pena, porque na nossa faculdade, a gente acaba não aprendendo na nossa formação tradicional. A gente aprende a lidar com os números, a interpretar os números, mas a gente não aprende a conduzir pessoas, a gente não aprende a ser um empresário do nosso próprio negócio. Então, quem consegue desenvolver já se destaca automaticamente nesse mercado de trabalho. Exatamente. Gente, muito obrigada, um beijo e até mais. Até breve.